Olá, tudo bem com você? Você já ouviu falar em teste do pezinho? Sabe por que esse exame é tão importante? Meu nome é Gelmar Gomes, eu sou enfermeiro e hoje eu vou falar para você tudo o que você precisa saber sobre o teste do pezinho. Onde, quando fazer, por que ele é importante, as principais doenças que ele detecta. Então, acompanhe esse vídeo até o fim. Seja muito bem-vindo a este canal e antes de começarmos com o conteúdo, eu te convido a se inscrever aqui nesse canal clicando no botão vermelho logo abaixo desse vídeo, se você ainda não é inscrita. Também ativa o sininho para você receber notificações de todos os novos vídeos que a gente postar aqui. E se esse conteúdo for bom e for relevante para você, clica no botão gostei, que ajuda o YouTube a propagar ainda para mais mamães. No Brasil, o teste do pezinho, ele faz parte do programa de triagem neonatal, que tem testes preventivos e que são realizados gratuitamente pelo Sistema Único de Saúde, o SUS. A portaria que cria esse programa de triagem neonatal, ela estabelece que estabelecimentos de saúde públicos e privados devem realizar esse exame, o teste do pezinho. Esse programa de triagem neonatal, ele também estabelece que outros 3 exames devem ser realizados gratuitamente pelo SUS, que são o teste do olhinho, o teste da orelhinha e o teste do coraçãozinho. Só que nesse vídeo a gente vai focar no teste do pezinho, porque já tem muita informação importante sobre ele que eu quero passar para vocês. Mas basicamente, esses testes, eles são importantes por quê? Porque eles triam algumas doenças que, quando diagnosticadas precocemente, podem ser tratadas com maior rapidez e, consequentemente, causar menos danos ou não causar danos para o seu bebê. Mas o que é o teste do pezinho e quando ele é realizado? O teste do pezinho é um exame laboratorial que é realizado do 3º ao 5º dia após o nascimento do seu bebê. Ele recebe esse nome por causa da região onde é coletado o sangue para a realização do teste, que é no pezinho. Ele é muito importante porque ele tria doenças que não são perceptíveis fisicamente no início, mas que vão causar danos ao desenvolvimento do seu bebê. Como eu falei no início do vídeo, ele é oferecido gratuitamente pelo SUS e é um direito da criança. Mesmo que na família não tenha histórico de alguma das doenças que ele tria, que a gente vai falar mais adiante nesse vídeo, é importante de realizar. Toda criança tem que realizar o teste do pezinho. Uma informação importante é que é interessante que a criança seja amamentada antes da realização do teste, para aumentar a precisão dos resultados. Uma outra informação muito importante é respeitar o período recomendado para a realização do teste do pezinho. Antes das 48 horas de vida, essa criança ela ainda tem alguns hormônios no seu corpo da transição de vida fetal para a vida pós-fetal que podem interferir nos resultados do teste do pezinho, então não é recomendado que se faça antes de 48 horas. Além disso, a fenilcetonúria, por exemplo, a recomendação é de que a criança tenha sido amamentada por pelo menos 24 horas antes da realização do teste do pezinho. Já a coleta tardia, além de atrasar intervenções no seu bebê, caso ele tenha um resultado positivo, o que pode gerar algum comprometimento nele, também ela tem a sua efetividade reduzida. Então, por isso é tão importante coletar do 3º ao 5º dia útil, ou mais próximo disso pelo menos. Porém, mesmo que a criança tenha passado do prazo, é importante que se realize o teste do pezinho. O recomendado é que seja feito do 3º ao 5º dia útil, mas passou do prazo, é melhor fazer do que não fazer. Tem que fazer o teste do pezinho, ele é muito importante. E vocês vão entender a sua importância quando eu falar das doenças aqui que esse teste tria. Mas onde e como é realizado o teste do pezinho? O Sistema Único de Saúde, como eu falei para vocês, ele disponibiliza esse teste gratuitamente na rede pública de saúde. Porém,
a mamãe também pode optar por realizar esse teste na rede particular, aí de forma paga ou por algum convênio que ela tenha. No SUS, basta procurar sua unidade básica de saúde de referência para a realização do teste. Na rede particular, você deve procurar um laboratório que realize o teste, o laboratório da sua escolha, para a realização dele. O exame, ele é realizado retirando algumas gotas de sangue do calcanhar da criança com um instrumento que é denominado lanceta. Essa região é a região escolhida porque ela é muito vascularizada, então facilita o teste e dá para o teste a quantidade de sangue necessária que ele necessita. Essa amostra coletada, ela é colocada em filtros de papel que vão ser enviadas para o laboratório para a realização do exame. Apesar dos bebês chorarem durante a realização do exame, os benefícios a longo prazo são enormes em relação a esse desconforto que ele sente durante ali aquele pequeno tempo, aquele pequeno intervalo de tempo em que é realizado o exame. Esse exame, ele não traz nenhum risco para o bebê, pelo contrário, ele é muito menos invasivo do que, por exemplo, se o sangue fosse retirado da veia do bebê por meio de uma agulhinha. É importante falar aqui que esse exame ele não é de diagnóstico, ele é um exame de triagem. Caso seja detectada a doença na triagem, esse bebê ele vai ser encaminhado para a realização dos exames diagnósticos. Mas quais doenças são triadas pelo teste do pezinho? No Sistema Único de Saúde são triadas 6 doenças, porém na rede particular, dependendo do laboratório, pode-se triar mais de 50 doenças até. Só que essas 6 principais, essas 6 doenças que são triadas pelo exame oferecido pelo SUS são as principais. Essas doenças são doenças metabólicas, infecciosas e hereditárias que podem ser passadas de pai para filho e são importantes porque elas geram comprometimento principalmente no sistema neuropsicomotor do seu bebê. Então vamos às doenças. A primeira delas que eu vou falar aqui é a fenilcetonúria. A fenilcetonúria é uma doença hereditária passada de pai para filho e a principal característica dela é a ausência ou redução de uma enzima chamada fenilalanina hidroxilase. Com essa ausência ou redução dessa enzima, o recém-nascido ou bebê, ele tem dificuldade de quebrar alguns aminoácidos presentes em produtos de origem animal, vegetal, como por exemplo até mesmo no leite materno. E isso causa um acúmulo da fenilalanina no organismo do seu bebê. Como consequência, o bebê ele pode apresentar atraso neuropsicomotor, comportamento agitado ou padrão autista, cheiro característico na urina, convulsões e até mesmo manifestações decorrentes das lesões no sistema nervoso central, como por exemplo retardo mental. Os sinais e sintomas dessa doença, eles costumam aparecer do 4º ao 6º mês de vida do seu bebê. E nesse período aí que eles aparecem, essas lesões já são irreversíveis. Então, por isso que é tão importante de se diagnosticar precocemente para poder tratar essa doença. E qual é o tratamento dela? O tratamento dessa doença consiste em dieta vegetariana restrita e controlada, além da ingestão de uma formulação de aminoácidos, de macro e de micronutrientes. E essa formulação ela é fornecida pelo SUS. Outra doença muito importante triada pelo teste do pezinho é o hipotiroidismo congênito. Essa doença é uma das mais triadas pelo teste do pezinho. Se caracteriza pela incapacidade da glândula tireoide de produzir a quantidade adequada dos hormônios tireoidianos. Como consequência, os processos metabólicos eles ficam mais lentos, o que pode causar danos irreversíveis no sistema nervoso central do seu bebê. A manifestação dessa doença costuma aparecer a partir do 3º mês de vida do seu bebê. Porém, os danos eles começam a partir da 4ª semana de vida aproximadamente.
Então, por isso é importante detectar precocemente através do teste do pezinho. Mas quais são os sinais e sintomas que essa criança apresenta? Pode ocorrer déficit no crescimento físico, icterícia prolongada, hérnia umbilical, dificuldade de sucção, hipoatividade, choro rouco, fontanelas amplas, problemas de alimentação, manifestações cardíacas, dificuldade para respirar, além do desenvolvimento do quadro de retardo mental grave. Como tratamento, é realizada a reposição hormonal até os 3 anos de idade. Outra doença muito importante triada no teste do pezinho é a fibrose cística. Ela é uma doença crônica transmitida geneticamente. Essa doença ela é causada pelo funcionamento irregular de algumas glândulas do organismo. Essas glândulas, elas são responsáveis por produzir algumas secreções e levá-las para fora do corpo ou para dentro de algumas cavidades. Essa doença ela atinge o sistema digestivo, o pâncreas e os pulmões do seu bebê. Nos pacientes que têm essa doença, há um aumento da viscosidade do muco, o catarro, o que causa obstrução das vias aéreas e pode causar um quadro de infecções crônicas no seu bebê. E quais são os sinais e sintomas? A pessoa pode apresentar excesso de sal no suor, problemas respiratórios, dificuldade para ganhar peso e altura, mau funcionamento do pâncreas, perda de gordura nas fezes, desnutrição, diarreia e problemas digestivos. O tratamento deve ser realizado com acompanhamento de uma equipe multidisciplinar, antibiótico terapia, que é a terapia com antibióticos, dieta específica, terapia de reposição de enzimas, suplementação de vitaminas e minerais e fisioterapia respiratória. O teste do pezinho reduz os danos provocados por essa doença e também reduz o risco de morte, uma vez que essa doença tem uma alta taxa de mortalidade. Outra doença importante triada pelo exame é a anemia falciforme. A anemia falciforme é uma doença caracterizada por uma alteração na hemoglobina que é responsável pelo transporte de oxigênio dentro do nosso corpo. Dessa forma, ocorre o comprometimento de alguns órgãos e tecidos do nosso corpo porque eles não recebem a quantidade de oxigênio adequada que eles necessitam. Essa doença tem esse nome porque a anemia é o principal sinal apresentado por essa doença e falciforme porque as hemácias elas ficam em forma de foice. A hemácia ela é regularmente redonda, só que ela fica em forma de foice. Os principais sinais e sintomas dessa doença são anemia, icterícia, inchaço nas articulações, crises de dor, infecções, palidez, cansaço, retardo do crescimento e maturação sexual, acidente vascular cerebral, pneumonia e, se não tratada, pode levar à morte. Porém, se ela for diagnosticada precocemente e tratada, a criança que tem a anemia falciforme pode ter uma vida normal. O tratamento para essa doença consiste no acompanhamento de uma equipe multidisciplinar com consultas regulares, uso de vacinas especiais, antibióticos preventivos, ácido fólico e algumas outras medidas que podem variar de criança para criança. O ideal é que o tratamento seja iniciado antes dos 4 meses de vida da criança. Outra doença muito importante triada pelo exame é a hiperplasia adrenal congênita, também conhecida como hiperplasia congênita da suprarrenal. Essa também é uma doença genética transmitida de pais para filhos. Essa doença ela afeta a produção dos hormônios da glândula suprarrenal, que é uma glândula que fica localizada sobre os rins. Devido à baixa quantidade desses hormônios produzidos, o controle da glicemia, da glicose e de sais no organismo fica prejudicado, sais como, por exemplo, sódio e potássio. No início, o recém-nascido que tem essa doença, ele pode apresentar vômitos, perda de peso, de sais, o que pode levar até a morte. O paciente, ele também pode ter virilização, que vai variar de acordo com o sexo da criança. O tratamento, ele consiste na reposição do hormônio diariamente e vai ocorrer ao longo de toda a vida
dessa pessoa que apresenta a doença. O diagnóstico precoce e o tratamento melhoram a qualidade do padrão de crescimento da criança, o que pode inclusive até normalizá-lo. Outra doença muito importante é a deficiência da biotinidase. Ela é uma doença metabólica hereditária, passada de pais para filhos, e que se caracteriza pelo mau funcionamento da enzima biotinidase. Essa enzima ela é responsável pela separação e liberação da biotinidase dos alimentos, que é a vitamina B7 e B8. Dessa forma, o paciente que tem essa doença, ele tem dificuldade de utilizar as vitaminas B7 e B8 que estão presentes no alimento que ele ingere. Sinais e sintomas, eles começam a partir da 7ª semana de vida. E o que pode ocorrer? Atraso no desenvolvimento, microcefalia, deficiências visual, auditiva e imunológica, além de lesões graves na pele, fraqueza muscular, surgimento de espinhas, acidez do sangue, queda de cabelo e também levar ao retardo mental. O tratamento ele é simples, consiste na ingestão de biotina, dessa vitamina durante toda a vida. Bom, essas são as 6 principais doenças que todo teste do pezinho tria. Porém, como eu falei para você, na rede particular também é possível que seja triada outras doenças, mais de 50 doenças. Mas as doenças que são triadas no Sistema Único de Saúde e no teste do pezinho básico são essas 6 que eu falei para você. Eu espero que você esteja convencida da importância da realização do teste do pezinho e também da sua realização no período indicado. É importante que os dados pessoais dos pais estejam corretamente preenchidos no serviço em que ele realiza o teste do pezinho, porque caso ele dê positivo para alguma das doenças que ele tria, os pais devem ser contactados imediatamente para já realizar o diagnóstico da doença e iniciar as medidas de controle para que ela não tenha efeitos tão graves no seu bebê. Todos os estados brasileiros eles possuem um serviço de referência para o qual são encaminhados os bebês, os pacientes em que são detectadas essas doenças, e esses serviços de referência eles são responsáveis por conduzir o tratamento dessa doença, das diretrizes para esse tratamento. Isso no Sistema Único de Saúde. São muitas informações. Infelizmente, tem algumas informações um pouco mais complexas e mais técnicas que eu tive que passar aqui, que não deu para retirar do vídeo, porque são muito importantes. Mas eu espero ter contribuído e ter passado para você um pouco de informação sobre a importância desse exame. Eu vou deixar logo aqui abaixo um curso sobre primeiros cuidados mais sono, que eu super recomendo. Ele é muito bacana, tem informações muito relevantes e muito importantes para você cuidar do seu bebê. Também eu te convido a visitar o nosso blog, que lá tem muita informação relevante que vai ser útil para você. Eu vou deixar o link aqui abaixo. Se você gostou desse vídeo, eu te convido mais uma vez a dar o like, clicar no botão gostei. Também comenta aqui abaixo se você já fez o teste do pezinho do seu bebê, se você sabia dessas informações, sabia da importância dele, sabia dessas doenças que ele tria, tá bom? Comenta aqui abaixo. Então, mamãe, essas são as informações que eu queria passar para você nesse vídeo. Espero que tenha te ajudado. Muito obrigado por ter acompanhado esse vídeo até o fim e eu te aguardo no próximo vídeo. Até lá!